Vamos ouvir a palavra de Deus. Quero chamar aqui o pastor Ademir Almeida, membro da diretoria, dirigente do Jardim São João, cidade da Regional 4. Estará aqui pregando a palavra de Deus nesta noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus pela sua palavra? Fique atento, Deus vai falar com você. Eu vou precisar mesmo. Meus irmãos, paz do Senhor, eu quero desde já agradecer ao meu pastor presidente pela chance e a oportunidade, a confiabilidade de ceder o púlpito dessa igreja para que possamos dividir o dom de Deus com essa igreja que aqui está. Bem? Obrigado, pastor Marcos Gouveia também. E como a equipe de louvor que acabou de executar esse ano tão lindo, nos exortando, dizendo: eu vim aqui para adorar-te, né? E o fizeram de forma muito competente. Louvar a Deus é de fato a razão da nossa existência. Tem um livro bem interessante de John Piper, Deus é Evangelho, e ele diz o seguinte lá: se nós fôssemos para o céu, viver lá a eternidade inteira, sem dor, sem angústia, sem choro, mas se Deus não estivesse lá, não valeria a pena, porque a razão da nossa existência é louvar o Senhor. Então, hoje aqui, vamos aprender com uma música do apóstolo Paulo, que ele escreve na sua carta aos Efésios, e destacar alguns motivos pelas quais nós devemos louvar a Trindade, mencionando cada pessoa dessa Trindade. Lembrando que existem muitos motivos que nós podemos adorar o Senhor. Existem vários motivos pelos quais podemos adorar o Senhor. E a gente pode classificar esses motivos por primários e secundários, não é? Por exemplo, a gente pode louvar o Senhor por ter adquirido uma casa, um carro, ter estudado numa boa universidade, ter se tornado doutor, ter uma sapiência muito grande, mas todas essas questões a mim me parecem ser secundárias, né? Eu acredito que nós devemos louvar a Deus pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E é exatamente o que o apóstolo Paulo vai trabalhar nesse texto. Então eu quero convidar você para abrir a sua escritura em Efésios 3, aliás, em Efésios 1, do 3 até o verso de número 14. Eu faço questão de ler todo esse texto, porque a vida de todos nós, bem provável, é bem acelerada, e eu acredito, Deus não está me revelando nada, viu, irmão? Mas eu acredito que talvez tenhamos pessoas aqui que hoje sequer pegaram a Bíblia para ler, né? Então, a gente vai aproveitar agora para ler esse texto juntos, tá? Efésios 3 até o 14, primeiro capítulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. A gente pode tirar uma verdade central desse texto. Todos os cristãos devem louvar a Deus pela obra da redenção realizada pela Trindade. Então, eu quero que todo tempo você tenha em mente que existem razões primárias muito mais nobres para louvarmos a Deus do que aquele carro novo na garagem. E que essas razões nobres de louvor a Deus, elas estão implícitas no Senhor pelo fato dele mesmo, o próprio Deus, realizar tal façanha, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, todo cristão deve louvar o Senhor pela obra da redenção da Trindade. Então, eu vou destacar nesse texto aqui pelo menos 3 razões pelas quais a Trindade é louvada, a começar pelo Pai, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos começar pelo Pai, a partir do verso de número 3 até o verso de número 6, porque o Pai deve ser louvado por nos ter concedido bênçãos espirituais aos crentes. E Paulo começa a cantar essa música, dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Perceba que Paulo começa o texto usando a palavra bendito. Ela não está aqui para um enfeite. Ela promove uma verdade real para as nossas vidas, que só o Deus a quem nós servimos é bendito. Só Ele deve ser bendito. Se há coisas boas, é sobre esse Deus que nós devemos falar. Então, Paulo inicia a sua música louvando a Deus porque Ele é bendito, e também diz na sua inódia que somente esse Deus é bendito, porque só Ele pode nos elevar a receber bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ramanchova Kiunzevai. Essa não é uma função minha, do pregador. Isso não é de quem ocupa esse espaço aqui. Levar você a receber bênçãos espirituais é função do próprio Deus. Ele faz isso e faz com muita excelência. Só Ele é digno, diz o apóstolo Paulo nessa música, de ser bendito, louvado por tudo que gratuitamente dá a todos nós, homens tão miseráveis, tão baixos. Nós estamos diante de um Deus tão grande e tão poderoso. Este Deus deve ser louvado. Os homens só são benditos quando recebem as bênçãos deste grande Deus. O Senhor é bendito porque nos alcançou com bênçãos espirituais. Aliás, Deus é a fonte de toda bênção. Ele é a fonte de toda bênção. Então, Paulo continua escrevendo a sua música, realizando acréscimos para que nós possamos louvar o Senhor. Nós temos razões múltiplas para louvar a Deus. Múltiplas. Eu acho que a gente devia entrar por aquela porta e as nossas primeiras expressões deviam assim: aleluia ao grande Deus. Como também nos elegeu, diz o verso número 4, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor,
Deus é louvado porque Ele nos elegeu, mas não apenas nos elegeu, Ele nos elegeu para uma vida de santificação e pureza. Paulo vai louvando ao Senhor, mostrando aos irmãos efesianos como eles deveriam louvar a Deus. Tá? Ele nos elegeu, este efetivo plano do Senhor que se deu antes da fundação do mundo. E a gente vai perceber que, e eu não vou tratar disso aqui, mas a gente vai perceber que a doutrina da eleição, ela permeia toda a Escritura. Ela está bem presente aqui. Nós fomos eleitos pelo Senhor. E não precisa de um voto de urna. Aqui a gente só precisou do grande amor dele. O grande amor dele. Ele nos elegeu. A gente vai ver muitos... a doutrina da eleição, quando ele chama Israel e elege Israel para que ele seja um canal de bênção para muitas vidas, e o campo missionário seja atingido. A gente vai ver isso também no Novo Testamento, né, com a doutrina da eleição. Mas a única coisa que eu quero enfatizar aqui, que a nossa fé descansa completamente sobre a obra de Deus e não sobre um fundamento inseguro de qualquer coisa que eu encontrei. Nossa fé se fundamenta na eleição de um Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, o seu plano, o plano do Senhor, objetivava o quê? Nos eleger para culminar em nós uma vida de santidade, uma vida de pureza. Então, a eleição não era apenas para salvação. A eleição era para uma vida de santidade. Neste mesmo livro, no capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus nos preparou para que andássemos. Então, esta ação de Deus, citada pelo apóstolo Paulo, com base fundamentada no seu amor, é para que a gente viva uma vida de santificação para louvar o seu precioso nome. A razão da nossa existência é certamente louvar a este grande e tão poderoso Deus. A pergunta é que eu quero fazer a mim mesmo: será que Deus tem sido o centro da minha vida? Será que essa pessoa de Deus é o centro do meu ser? Ou será que a prioridade é a minha felicidade? Eu vou ao céu, vou viver bem lá, não vou ter problema, vou comer tudo o que eu quiser. Mas e se Deus não estivesse lá? Me parece que isso não teria nenhum significado, não faria nenhum sentido ir ao céu se Deus não estivesse lá. Então, a razão da nossa existência de louvor é esta pessoa do grande Deus. Um Deus que é ato puro. Um Deus que persiste por si só. Um Deus que não depende de ninguém para subsistir. Um Deus que não tem começo. Um Deus que não tem fim. Machovasai que oremahas. É para isso que nós existimos, para louvar este grande Deus, para celebrar. Este é o incentivo da música do apóstolo Paulo. E ele diz: além de nos eleger, ele nos predestinou. E aqui é a doutrina da predestinação. E nos predestinou para filhos. Eu peço escusas, porque às vezes a minha emoção é tão grande de falar desse Deus, que às vezes eu não consigo segurar alguma coisa aqui dentro, tá bom? Mas a minha proposta é falar palavras inteligíveis aos seus corações, tá bom? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Paulo, ele segue dizendo que Deus nos predestinou. Ele nos marcou de antemão. Isso que quer dizer
predestinar aqui nesse texto. O que é diferente de justificação e de regeneração. Muito diferente, né? Colocar numa posição como se você nunca tivesse pecado antes. Ou então o ato regenerador, que só Deus pode enxergar dentro do ser humano. Mas o texto aqui diz que Ele nos predestinou. E eu acho isso aqui lindo. Porque esta foi a vontade dEle. Não há nenhuma ação passiva do ser humano aqui. Há só uma ação ativa do grande Deus. Ele predestinou, e esta era a vontade dele, para que nós fôssemos filhos por adoção. Você já pensou um pouco nisso, nessa questão de filhos por adoção? Deus poderia ter perdoado os nossos pecados, Deus poderia ter dado uma posição justa para nós, mas não ter nos tornado seus filhos. Poderia ou não? Sim, Ele poderia, né? Deus poderia fazer tudo isso sem nos incluir na sua família. Mas o texto bíblico diz e revela a cada um de nós que Deus, Ele nos predestinou não só para uma vida de santidade e pureza, mas para fazermos parte da sua família. Da sua família. Esta era a proposta divina de Deus. O relacionamento pessoal conosco. Deus queria todos os dias nos levar ao processo original do Jardim do Éden, quando Ele ia todo dia bater um papo com Adão. Dizer: Adão, como é que você está? E é isso que Ele fez através da adoção. Ele nos trouxe de volta para a sua família, para dizer para nós: como é que você está? Como é que você está? Então, a adoção do Senhor. E olho para todos nós que aqui estamos bem vestidos, perfumados, bonitos, mas nós éramos moradores de rua desse mundo. Você era um morador de rua nesse planeta, até o dia em que Deus decidiu adotar você como filho dele. Nós éramos assim, estávamos numa situação deprimente, ruim, muito péssima, mas Paulo diz que isto era o beneplácito da sua vontade, tirar a gente da sarjeta e da rua, deste mundo tão podre, e colocar a gente dentro da sua família eterna. A adoção é um plano divino, um propósito da vontade de Deus. E talvez você deva se perguntar: como é que você se sente dentro dessa família? Perceba que eu não estou falando de bênçãos físicas aqui que eu posso tocar ou ver, mas eu estou falando de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque fazer parte dessa família de Deus só é possível assim, não é possível de uma outra forma. Como é que você se sente dentro desta família de Deus? O Pai deve ser louvado por ter concedido toda sorte de bênção espiritual para o crente nos lugares celestiais. Você pode aplaudir o grande Deus por essa adoção pelas nossas vidas. Louvar ao Senhor é o nosso dever, mas temos motivos muito maiores do que aqueles físicos e visíveis. A segunda razão pela qual a Trindade deve ser louvada na pessoa do Filho. Nós vimos a Trindade ser louvada na pessoa do Pai. Agora vemos aqui na pessoa do Filho, no verso 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele ofereceu a redenção através do perdão
dos pecados em seu sangue. Em seu sangue. O estado de pecaminosidade nos levou a ser propriedade de outrem. Nós pertencíamos ao pecado, éramos escravos dele. O pecado dizia faz e você fazia. Nós éramos dominados por esse ciclo vicioso chamado pecado. Assim como esse pedaço de alumínio é dominado pela gravidade, toda vez que eu solto ele, ele não tem opção, ele sempre vai cair, porque a gravidade leva ele para baixo. Assim éramos nós quando o pecado dominava a nossa vida. Nós não tínhamos opção. A nossa opção era pecar, 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 porque nós éramos escravos. Mas a redenção no sangue de Jesus nos deu liberdade para servir ao Senhor. Livres. Somos livres para servir ao Senhor nosso Deus. Nós fomos soltos das cadeias que nos prendiam, porque com essas bênçãos é que Deus tem nos abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. Redenção ou remissão, como você queira chamar, significa nossa soltura. Nós somos livres para servir a Cristo. Lembrando que ser livre é um paradoxo. Ser livre é estar preso a Cristo. Sempre um paradoxo, não é? Já viste o trem correr sobre os trilhos? O trem só é livre quando corre sobre os trilhos. Quando ele descarrilha, ele perde a sua liberdade. Nós só somos livres quando estivermos presos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos perder esta liberdade, porque ela foi alcançada em Cristo Jesus através do seu sangue na cruz do Calvário. Descobrindo-nos, disse Paulo, e usa o verbo descobrir no gerúndio, que é alguma coisa que mostra que tudo está meio que em movimento, né? Gerúndio, comendo, correndo, vivendo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aqueles que estão na terra. Então Deus ofereceu a revelação do seu plano para fazer com que as coisas se culminassem em Cristo, e em Cristo houvesse todo o controle. Não tem as frases que os irmãos sempre dizem, né? Parece ser cantochões. Deus está no controle, né? Mas é de fato, Ele está mesmo. Ele está mesmo. E nesse texto a gente pode entender que o nosso ponto de encontro é Cristo. Diferente do Antigo Testamento, onde o ponto de encontro era o tabernáculo, onde Deus se manifestava lá no Santo dos Santos. Hoje não. O nosso ponto de encontro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nele que nós nos encontramos. É nele que nós nos reunimos. É nele em que existe a salvação. Não há salvação a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abraão foi salvo por Jesus. Noé também foi salvo por Jesus. Todos os personagens do Antigo Testamento foram salvos por Jesus. Mas pastor, Jesus nem tinha vindo ainda. Deus nos salvou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Às vezes dá um parafuso na cabeça da gente, né? Porque Deus está muito além do nosso entendimento, daquilo que nós possamos entender. Deus está equidistante do entendimento humano. Então, o Filho deve ser louvado por ter realizado a salvação aos crentes. Deus, o grande projetor e engenheiro, Ele fez o projeto e disse assim: meu filho, agora você vai lá e executa o projeto da salvação. E assim o fez.
E assim Ele continua fazendo conosco todos os dias, olhando para o verbo que está em movimento nesse texto, no gerúndio. Acredito que nós sejamos uma boa tela, onde todo dia o Espírito Santo ou o próprio Deus vai nos pintando e botando em nós os traços do caráter de Cristo Jesus. O grande propósito de Deus é nos fazer mais parecido com Cristo todos os dias. Todos os dias. Eu parto para o final, para não cansar-vos. Deus deve ser louvado, porque nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Cristo deve ser louvado por ter realizado a salvação a todos os crentes. E o Espírito Santo deve ser louvado por ter selado os crentes para o dia da redenção. Versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, obviamente o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, todos vocês que estão aqui hoje, todos vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Todos vocês. Todos. Eu não estou falando de dons espirituais não, tá, gente? Eu não estou falando de dons. A minha proposta aqui não é falar de dons. Mas eu estou falando de o selo do Espírito Santo. Certamente você já foi ao mercado fazer uma compra e quando chegou lá, você olhou, por exemplo, para o pacote de café, que nesses últimos dias tem subido tanto, não é? Mas lá no pacotinho de café tem um selo, que é o selo de pureza. Né? Selo de pureza. Aquele selinho, ele tem a proposta de dizer que o café que ali está, ele é genuíno, que ele não tem mistura, que você pode comprar sem nenhum tipo de desconfiança. E que realmente aquele produto é genuíno. Aqui, de certa forma, o apóstolo Paulo está dizendo, nós também somos a genuína família de Deus. Porque nós temos o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mateo Vassakios Devai. Você tem o selo, irmão. Você pode aplaudir o Deus Espírito Santo pelo selo dele sobre a sua vida? Como eu amo Deus Espírito Santo, porque todo dia Ele vai mudando a gente para melhor. Me lembro de uma expressão utilizada por um pregador aqui, uma certa ocasião, agora me fugiu o nome dele, que ele diz o seguinte, eu acho que nós deveríamos carregar uma plaquinha no nosso pescoço, como aquela que tem nos aeroportos, né, irmão Jonas? Só que viveu muito em aeroportos, né? Desculpe os transtornos, estamos em reforma, né? Eu acho que a gente devia carregar sempre essa plaquinha aqui, desculpe os transtornos, nós estamos em reforma, mas temos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Então ele selou aqueles que creem no Evangelho como um sinal de posse. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não mandamos em nós mesmos. Nós não tomamos as decisões por nós mesmos. Nós temos um Deus que lá na eternidade já tomou decisões pelas nossas vidas. Amancho vai que os deria subiu. Nós precisamos louvar a Deus pelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu agradeço a chance de poder falar-vos
mas lembrando sempre, o Pai deve ser louvado, o Filho deve ser louvado e o Espírito Santo deve ser louvado em nosso meio, sempre. Receberemos muitas bênçãos, mas tudo isso é muito secundário quando a gente lembra que fomos eleitos, predestinados, regenerados, redimidos, adotados por este grande Deus. Deus abençoe vocês, um beijo grande no coração. Amém. Glória a Deus. Abençoe o pastor Ademir, uma grande bênção. Vamos com a equipe de louvor louvar ao Senhor. Vamos aproveitar que nós somos desafiados a louvar ao Senhor, a louvar a Trindade, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos adorá-lo aqui nesta noite mais uma vez, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos levará para a eternidade para morarmos para sempre juntamente com Ele. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Louve a Deus conosco, igreja. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Graças a Deus. A paz, Senhor, igreja. Graças a Deus, meus amados irmãos. Vamos à apresentação da Regional 3. Hoje, nesta noite, uma noite especial que o Senhor nos reúne para adorarmos o nome dEle. Hoje, com a participação da Regional 3, na sede Vila Barros, com o nosso pastor Walter e os irmãos da Vila Barros também presentes nesta noite. Graças a Deus que o Senhor possa consolar todos nesta noite. Deus abençoe o pastor Walter. Bairro Cabo Sul, pastor José Carlos está ali, junto com a sua caravana. Deus abençoe, pastor. Jardim Divinolândia, pastor Edemir Simão. Onde está o pastor Edemir? Está ali, pastor Edemir. Deus abençoe. Jardim São Domingos, pastor Valcinei Onival, juntamente com a Jardim Marilene, presbítero Railton Raul. Onde estão? Isto. Graças a Deus. Deus abençoe. Jardim São Domingos. Jardim São Domingos, pastor Valcinei. Jardim Santa Emília, pastor Samuel está trabalhando, mas tem uma caravana. Isto, maravilha. Deus abençoe os irmãos. Jardim Silvia, pastor Sandro Pirovani. Está ali o pastor Sandro Pirovani. Deus abençoe. Agora vamos às igrejas que suas participações, os pastores, líderes, obreiros. Vila Fátima, pastor Valdir. Está ali o pastor Valdir. Deus abençoe os irmãos. Jardim Acácio, pastor Jonas Pereira. Estão ali, graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Jardim Eliane, pastor Manuel Vicente. Pastor Manuel Vicente. Ok, com o pastor, Deus abençoe. Recreio 1, pastor Ronaldo. E juntamente com os obreiros, a sub, está aqui o presbítero Rodrigo. Maravilha, Deus abençoe. Recreio 2, pastor Eudo dos Santos, está ali. Isso, assumiu o trabalho ontem. Deus abençoe, pastor Eudo, neste novo desafio. Parque Primavera, pastor Marcos Roberto, está ali. Maravilha. Opa, as primaveras vai subindo aos poucos. Maravilha. Deus abençoe o pastor Marcos e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos colocar em pé, irmãos. Estaremos orando, agradecendo o Senhor por esta noite que Ele nos concedeu estarmos aqui na sua casa, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, somos agradecidos a Ti por esta noite, que o Senhor nos preparou estarmos aqui na Tua casa, adorando a Ti, glorificando o Teu nome, pela palavra, Senhor amado, que o Senhor tem usado o Teu servo na instrumentalidade, Senhor amado, para transmitir esta palavra, que nós possamos voltar para os nossos lares alimentados, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Despede o Teu povo em paz, guardando, livrando e protegendo, Senhor, dando uma noite de paz e uma noite de repouso seguro, e nos preparando, se assim for da Tua vontade, para o dia de amanhã, ó Deus. É a bênção que pedimos, e no nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam... Está terminado em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Cumprimente o teu irmão que está ao teu lado. Vai em paz.